Olá, estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas, para entender e conhecer as principais ações e os serviços que são realizados pela Prefeitura de Poços de Caldas. Toda semana a gente recebe um convidado especial contando os projetos que estão em desenvolvimento e os trabalhos realizados na cidade. E hoje não é diferente, nós vamos encerrar o ano de 2024 com o prefeito da cidade, Sérgio Azevedo, nosso convidado de hoje. Ele que já veio no primeiro programa e também vem encerrar o ano, depois aí de 8 anos à frente da prefeitura, agora fez já o seu sucessor e vai falar das suas principais ações. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez à TV Prefeitura, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Amanda. Lembrando aí, eu estive na abertura, né? Quando foi que começou? Faz 2 anos já, né, Rodrigo? 2 2 anos? anos? 2 anos de TV Que Prefeitura. bom, e passou rápido, né? Passou rápido. E agora a gente encerrando o ano, e não só encerrando o ano, como encerrando o mandato de 8 aanos, né? Um mandato que parece que começou ontem, né? Mas já são 8 anos. E eu acredito que muito proveitoso, né? Com certeza. Sérgio, eu lembro que no primeiro programa eu te fiz essa pergunta e agora em 2024 a gente encerrando, né? Para quando começou lá em 2016, sendo prefeito pela primeira vez, sendo o primeiro prefeito reeleito da história de Poços de Caldas e hoje, né, encerrando e fazendo um sucessor. Como que é olhar para trás e o que o Sérgio de hoje falaria para aquele Sérgio de 2016 começando? Nossa, eu hoje, quem dera, a vida te dá maturidade e experiência, né? Quem dera eu pudesse estar começando o mandato hoje com a experiência que eu tenho de 8 anos de prefeito, né? Poderia fazer ainda mais do que a gente fez. Mas eu acho que foi assim, um mandato muito difícil mesmo. Nós passamos por todas as dificuldades que pudesse imaginar. E todas no mesmo mandato. Até pandemia teve, né? Mas a gente conseguiu vencer tudo. E com certeza isso trouxe uma experiência muito grande, né? E que o Paulo, por exemplo, que está entrando agora, eu falei isso durante a campanha, ele vai ter condições até de estar numa situação de experiência maior do que a minha. Ele entra com um conhecimento maior do que eu tinha na época de 16, devido a essa vivência que ele teve. É uma experiência única ser prefeito. E só quem passa que sabe o que é. Quem está de fora não imagina as dificuldades que são, os desafios que são, né? Mas também os prazeres que existem também de você poder realizar tantas coisas como a gente fez. E Sérgio, olhando para isso, né, lá em 2016, como você disse, era crise financeira, tivemos pandemia, tivemos aí o desenvolvimento da cidade, tanto que ela cresceu. Quais são os principais pontos que o senhor destaca? Em relação ao crescimento? A tudo que ou as dificuldades? aconteceu em As Poços. dificuldades, você citou algumas aí, né? De tudo. dificuldade financeira, eu era o pior, porque tinha um governador que segurava o seu imposto. É uma coisa inimaginável isso, né? Mas acontecia. Segurava o imposto não só de Poços de Caldas, não, de todos os 853 municípios. E segurava uma parcela enorme. E a gente não tinha como governar a cidade, porque o dinheiro ficava para ele. Depois veio retenção de impostos também. Passamos 2 anos com nossos impostos de um dos principais itens, que é o FPM, sem vir nem um centavo. E a gente tinha que governar desse jeito. Às vezes eu fico olhando e falo, nossa, como é que eu consegui? Eu não sei. Mas conseguimos. Conseguimos fazer muita coisa. E é inerente ao poder público, né? A dificuldade financeira. Não tem ninguém que vai estar nadando em dinheiro na cidade. Vai estar sempre em dificuldade, sempre correndo atrás. Quando tem uma sobra, você já faz outros investimentos, porque eu falo que a cidade não tem que ter dinheiro guardado, ela tem que ter dinheiro investido. Fazer coisa para o cidadão. É o que a gente faz esse tempo inteiro. E o cidadão não sentia se a gente estava sem dinheiro, porque a gente conseguia, com muita criatividade, valorizando o servidor, equipando a prefeitura, a gente conseguiu fazer tudo e ele achava que a gente tinha muito dinheiro, mas não. A gente era realmente vontade, criatividade e colocamos o servidor mesmo para nos ajudar a trabalhar. E Sérgio, você acredita que ser um servidor de carreira, né, mais de 20 anos aí de prefeitura e ter vindo como prefeito, como a gente fala, de ter equipado a prefeitura, de dar condições para as pessoas trabalharem e desenvolver, fez a diferença? Muito, muito. Porque já conhecia a realidade, né? Às vezes a pessoa entra, nunca trabalhou na prefeitura, nunca viveu a prefeitura, ela não sabe o que é a prefeitura, né? Eu, graças a Deus, eu conheço a prefeitura toda. Em alguns locais não tão a fundo, mas conheço como funciona. Conheço os servidores, a grande maioria chamo pelo nome, eles são meus amigos de trabalho,
tenho 30 anos de prefeitura, então a gente conseguiu dar condições para eles de trabalho, que é o que eles precisam, né? Nós temos excelentes servidores que às vezes não podiam fazer muita coisa porque não tinha condições. Hoje tem. E culminamos agora na última semana aí, com a inauguração do nosso centro administrativo, que por incrível que pareça, em 152 anos de história, Poços não tinha um centro administrativo. Era uma bagunça, cada um num lugar, tudo pagando aluguel, gastando um dinheiro que não precisava. E hoje a gente tem um centro administrativo que eu entendo ser o mais moderno do interior do Brasil. Eu acho que nenhuma cidade do interior vai ter um centro administrativo como o nosso. Que bacana, né? Agora, Sérgio, a gente fala sobre isso. Claro que a oposição, ela faz parte, né, de um governo, ninguém gosta de tudo o tempo todo, mas a gente pode falar, né, nas avaliações que são feitas, pesquisas, que você é o prefeito mais bem avaliado que nós temos e um dos melhores prefeitos que Poços de Caldas já teve. Qual é o principal feito que você acredita de legado, de resultado para o futuro que você deixa para a cidade? Acho que eu destaco 3 legados para o futuro, que hoje eles ainda não aparecem em relação ao financeiro, mas eles vão aparecer no futuro de uma forma muito forte. Um é o número de indústrias que a gente trouxe. É muitas indústrias, eu vou anunciar mais uma semana que vem, e vou talvez anunciar mais uma antes do final do ano. Estamos aqui numa expectativa que possa dar certo. Olha! Isso não vai repercutir agora. Repercute agora com emprego, mas não em impostos, porque eles vêm com incentivos. Isso vai repercutir daqui a uns 10, 12, talvez 15 anos no máximo, quando o Poços vai começar a ter esse recebimento desse imposto que vai ser muito forte, muito, vai dar um salto de arrecadação. Outro é o Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor foi 15 anos os prefeitos tentando aprovar, nenhum conseguiu. Nós aprovamos. Esse, em 30 anos, fazendo uma simulação, como é hoje e como vai ser, o Estatuto vai proporcionar uma economia aos cofres públicos de 2 bilhões de reais. Não é milhões, não, é bilhões em 30 anos. Então você imagina o que isso vai poder gerar para a cidade. E o terceiro é o turismo. A terceirização do turismo, ela criou 2 postos. Uma antes da terceirização do turismo e outra pós-terceirização do turismo. E ela está num ano e meio só de contrato. Faltam 33 anos e meio. Então você imagina nesses 33 anos o que vai acontecer no turismo de Poços. E melhorando o turismo, o que vai acontecer com o restante da cidade? Tudo vai crescer. Então é assim, não dá nem para imaginar onde Poços pode chegar. E esse é um legado que vai ficar. Eu falo que os próximos prefeitos, se eles não fizerem nada, jogar o carro na banguela numa descida, o carro ainda vai embalar. Vai embalar, ainda vai mostrar resultado, porque esses 3 que eu estou citando, são coisas assim que vai dar muito, mas muito retorno para a cidade mesmo. E quando a gente fala sobre isso, né, Sérgio, eu falo que é uma entrevista porque as pessoas imaginam, vê o resultado, mas não vê como que foi todo esse processo, né? E muito se falava que você sempre teve força e coragem para realmente bater o martelo e decidiu e fazer isso. Uhum. Como que foi esse processo, né, Sérgio? É difícil acreditar em uma coisa e ir até o fim, e realmente todos os projetos foram dessa forma, né? Porque você falou da oposição, tem aquela oposição que quer que nada dê certo, né? Eu não entendo isso, né? Você está aqui depois da eleição, você não pode ficar lutando contra a cidade, né? Mas tem alguns opositores que fazem oposição à cidade, não é a mim, né? Não deixa a cidade crescer. E a gente teve que vencer isso, em alguns casos, ser firme, porque senão eles conseguiam segurar as coisas para acontecer. Vamos citar a Alameda ali, né? Hoje está linda, maravilhosa. Ninguém lembra mais como era. E muitos nem lembram como deu trabalho para acontecer isso. Eu mesmo, no dia que estava tirando lá, eu fui lá, quase apanhei lá, né? Porque alguns vereadores incitando os comerciantes à violência. E hoje os próprios comerciantes veem como ficou bom. Como ficou bom para eles também. Aliás, eu fui, agora um dia da entrega da comenda, foi uma segunda-feira, eu saí à noite e não tinha onde comer. Aí, estava tudo fechado, eu fui ali do lado da Câmara, num sanduíche que abriu ali, Califórnia, que era lá dos trailers. E esse rapaz, o Guilherme, ele já tinha me convidado para ir lá, não tinha ido ainda, aí decidi ir nesse dia. Ele me parou na rua um dia e falou assim: eu preciso conversar com você, prefeito. Eu nem sabia o que ele ia falar, porque ele era um dos que era muito agressivo na época.
da retirada dos lanches. E ele virou e falou assim, não, eu só quero te dar os parabéns pelo que fez lá, foi muito bom e te pedir desculpa, porque na época a gente não entendeu aquilo lá, achou que ia ser ruim e foi muito bom para mim, para quem está lá. Eu abri aqui, estou fazendo um maior sucesso, está muito bom. Eu quero te agradecer e te convidar para ir lá comer um lanche, porque esse é meu convidado, não vai nem pagar nada. Aí eu fui lá agora segunda-feira, confirmei com um lanche de muita qualidade, muito bom, muito gostoso, atendendo o convite que ele me fez. Com certeza, né, muitas coisas mudaram e tem que ser É. assim, né, eu acredito que deve ser uma inspiração, acredita e vai. Se não for assim, não faz. O poder público tem muitas dificuldades e você vai esbarrar um monte. É próprio estatuto, né? Vocês vão Uhum. lembrar que os vereadores aprovaram o estatuto com a Câmara cheia, os servidores, alguns incitados pelo sindicato de forma errônea, como se fosse ruim o estatuto, e não é muito bom. E foram lá tentando pedir para não aprovar, queriam até bater nos vereadores. Foi uma sessão muito tensa, sem necessidade, porque era uma coisa boa e que nem ia atingir os servidores atuais, então não tinha motivo para eles estarem lá. Mas o sindicato, fazendo política, né, levou eles lá. Mas você vê, é difícil, e os vereadores foram firmes também, aprovaram o estatuto, que é um ganho para a cidade, é um legado. Isso vai mudar a história da cidade ao longo dos 30 anos. Você não consegue mudar a história da cidade em um mandato, o cara fazer tudo. Nós fizemos muita coisa que já mudou um pouco a cara da cidade, mas tem coisas que a gente já fez agora que o resultado vai vir lá na frente, entre esses 3 que eu citei aí. O resultado vai aparecer nas próximas décadas e vai ser um resultado muito forte, muito bom. Com certeza. É isso, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o TV Prefeitura encerrando o ano aí de 2024 com o prefeito Sérgio Azevedo, não sai daí. Em Poços de Caldas, o Natal ganha um brilho especial. As luzes se acendem, iluminando cada canto da cidade, com magia e encantamento. Venha viver de perto o Natal Poços de Luz, um espetáculo que vai aquecer seu coração. Traga sua família e venha se encantar com a beleza que transforma Poços de Caldas. Poços de Luz, o Natal que ilumina seus sonhos. Estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas. Toda semana a gente tem um convidado especial falando das principais ações que são desenvolvidas aqui na cidade de Poços de Caldas. E hoje o nosso convidado, encerrando o ano de 2024, é o prefeito Sérgio Azevedo, ele que foi o primeiro prefeito reeleito da história de Poços de Caldas, que encerra aí o seu mandato no dia 31 de dezembro de 2024, né? Não temos, mas fez seu sucessor, o prefeito não pôde, como a gente sabe, são 2 mandatos por prefeito, ele não pôde se reeleger, mas fez seu sucessor que com certeza o trabalho vai continuar. Sérgio, tem muito projeto ainda para o futuro, muita coisa que você deixa meio engatilhada aí para começar, para startar, né, Sim. para os projetos na cidade, e trabalho não para, a cidade ainda evolui muito? Muito. Poços de Caldas experimentou pela primeira vez a reeleição. Antes sempre mudava os prefeitos, né? E a reeleição mostrou como a continuidade é boa. Muitas coisas que a gente fez não seriam feitas se não tivesse a reeleição. Ia entrar outro prefeito, ia querer fazer outras coisas, ia parar todos os projetos que estavam em andamento para fazer uns projetos que fossem deles. E uma coisa errada, né? Porque tem coisa que não é do governo, né? É do Estado, é da cidade, tem que dar continuidade. E experimentou a continuidade comigo, e eu andando na rua, o sentimento que a gente tinha era que o povo queria um terceiro mandato, queria uma continuidade desse mandato, que não podia legalmente ser através do Sérgio, mas através de alguém que seguisse esse trabalho. E aí foi quando nós chegamos no nome do Paulo Ney, por unanimidade no nosso grupo, né? Entendemos que seria o Paulo Ney essa pessoa, e esse desejo de continuidade repercutiu no Paulo, né? Dando essa honra para ele, né? De dar sequência a esse trabalho, e ele não tinha pessoa mais adequada para dar sequência a esse trabalho, ele está muito por dentro de tudo, ajudou em muitas das coisas que foram feitas, no planejamento do que tem para executar. Muitas coisas vão acontecer, tantas obras já previstas, com o projeto pronto, às vezes até com dinheiro já buscado, um financiamento para ser feito, obras grandes que a cidade precisa. Vou dar um exemplo aqui da ligação da Zona Oeste com a Zona Sul, fundamental essa obra.
o projeto está quase pronto. Não é uma avenidinha qualquer, não. É uma avenida dupla. Nós vamos fazer ligando até um contorno, já prevendo o futuro de crescimento que aquela área vai ter ali. Então, você vê, vai mudando a história da cidade, obra que já está prevista. A própria Saturnino de Brito ali, a gente precisa fazer um viaduto ali. O projeto está quase pronto também. O governador assumiu o compromisso de nos ajudar a fazer. Então, são obras que o Paulo já vai entrar já com muitas coisas previstas, né, o que ser feito. E dá sequência em muitos projetos também que a gente vem fazendo, seja no esporte, na cultura, na educação, saúde. Mudamos a história da saúde também. Então, hoje tem uma saúde que é igual à privada. Nenhuma para a saúde pública hoje que eu conheço nas cidades tem igual a nossa aqui. É praticamente uma saúde privada. Então, foram muitas coisas que melhoraram e essa continuidade vai permitir que isso continue e melhore mais ainda, que é o que o povo quer. Você melhorou? Ótimo, o povo gostou, mas aí aquele ali passa a ser o novo patamar. Né? O povo não quer mais que volte como era antes. Ele quer dali para melhor. Então, o Paulo tem essa honra, mas essa responsabilidade agora de também melhorar ainda mais o que foi feito. É verdade. Agora, Sérgio, a gente falando, né, desses 6 anos, das principais ações realizadas, desse balanço mesmo, né, dos últimos anos, para encerrar 2024, muitas conquistas para a cidade, né? Tivemos aí concurso público. Vamos destacar alguns pontos. Avenida João Pinheiro reformada, Alameda, Centro Administrativo, maior programa de asfalto da cidade, Hospital do Câncer. E aí, né? Muita coisa, terceirização do turismo. Cuidado com os bairros. Os bairros, os mirantes, né? Hoje nós temos, vou inaugurar o 4º agora, São João, assim, agora no mês de dezembro, vou estar inaugurando. Então nós criamos um circuito de mirantes em áreas que eram abandonadas, áreas que não tinham nada. E tinha uma vista linda, mas que ninguém percebia aquela vista. Então nós criamos esses mirantes, passa a ser uma área que a população pode usar e também uma área que os turistas querem ir para poder ver, porque realmente as vistas são maravilhosas. Poça é deslumbrante, né? Uma cidade linda e tem vários pontos aí que a gente está descobrindo e pode ser transformados em futuros mirantes também. E são várias, né, ajudas, né? As empresas que a gente trouxe também, né? Nossa, né? Trouxe emprego demais. O asfalto, eu falo isso com muito gosto, porque é de obra, é onde que eu gosto mais, né, de fazer, é a minha área, né? E eu trabalho há 30 anos na Secretaria de Obras, não se fazia asfalto. Não fazia asfalto. Eu lembro que o pedido que tinha lá era tapa-buraco. Só chegava a pedir tapa-buraco. Você ia fazer o tapa-buraco e eles ficavam satisfeitos. O povo gostava, tá bom, tampou o buraco aqui, que beleza. Porque eles não tinham asfalto, eles não tinham comparação para saber o que é melhor. Hoje, ninguém aceita o tapa-buraco mais, que é um asfalto novo. E posso estar preparada para isso. Tem a usina de asfalto da cidade, compramos, né, que você adquiriu. Compramos uma segunda usina agora, nós temos 2. Acabadora, treinamos o nosso pessoal. Daqui para frente, o Paulo e os prefeitos futuros que virão vai fazer asfalto com a equipe própria. Não vai precisar nem contratar mais empresa. A própria prefeitura vai fazendo aos poucos e vai mantendo a cidade com asfalto bom. É isso, né? Eu falo, administrar é fazer o melhor para a cidade. Agora, prefeito, falando desses 8 anos, né? Claro que ninguém faz nada sozinho, tivemos muitas parcerias. Eu falo que também tivemos uma medalha que foi criada aí por você mesma, a Comenda Dom Pedro II, homenageando as pessoas que fazem história na nossa cidade. E é isso também, né, prefeito? Esse reconhecimento, equipes que fizeram toda a diferença e tendo um líder que fez também a diferença pela cidade. Então, o reconhecimento em vida é a melhor coisa que tem, né? Eu tive um reconhecimento agora que foi o quê? Fui reeleito e a população deu confiança para eleger um sucessor que nós indicamos, né? Não é fácil isso. Muitas cidades tiveram prefeitos de 8 anos, ótimos prefeitos, e que não conseguiram eleger o sucessor. Vou citar 3 aqui: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Jundiaí. 3 grandes cidades com ótimos prefeitos de 8 anos, nenhum dos 3 conseguiu fazer o sucessor. Você vê como que não é tão simples assim. E aqui nós conseguimos. E essa medalha Dom Pedro vem fazer esse reconhecimento de tantas pessoas que fizeram e fazem a história da cidade. E essa cidade não é feita de prefeito só, ela é feita de um cidadão, todos têm importância e somando tudo faz o crescimento da cidade. Eu fiz questão de criar essa medalha, dando esse reconhecimento. E daqui para frente, a cada ano os prefeitos vão poder estar escolhendo algumas pessoas de destaque para ir fazendo essa homenagem em vida, que é a mais importante, né? Com certeza. Agora, Sérgio, falando assim, né, dos últimos
dias aqui como prefeito de Poços de Caldas, né? Claro que todo mundo quer saber, o prefeito é servidor de carreira da prefeitura, volta, ainda não sabe como vai ser, volta para a própria secretaria, vai para outro lugar. A gente vai se ver muito ainda Com nos certeza. próximos anos, ainda não vai aposentar, né, Sérgio? Não, ô louco, tem muita coisa ainda para vir por aí. Não sei se eu vou continuar no meu cargo, se eu vou assumir um outro cargo, se eu vou talvez ir para outro, não sei. Vamos aguardar. Ainda está em discussão isso aí, mas com certeza eu vou estar fazendo alguma coisa em prol da cidade, para que Poços de Caldas possa estar crescendo cada vez mais. Onde eu for mais útil para a cidade, eu estou pronto para poder fazer. O Paulo, eu governei 8 anos, por exemplo, sem deputado. 8 anos. É inimaginável hoje você governar uma cidade sem ter um deputado federal que represente a cidade. Não tem como, é muito difícil. E eu fiz 8 anos sem, mas não é fácil. Precisa ter. Então, pode ser até que eu venha a candidatar a deputado federal, porque a cidade precisa demais disso, né? E se eu conseguir botar aí para ajudar o Paulo, para poder fazer mais ainda do que a gente fez, para ajudar a região. Você vê, se eu tivesse um deputado, mano, eu tinha feito o dobro do que a gente fez, o dobro, porque teria condições muito melhores, né? Mas foi tudo com muita dificuldade. Então, independente de qualquer coisa, não é minha meta ser deputado, não. Mas se caminhar para isso, se for bom para a cidade, se a população apoiar, entender que é preciso e é importante, eu estou pronto para ir. Com certeza. Agora, Sérgio, aqui a TV Prefeitura, como a gente disse, é o último programa do ano. A gente agradece por tudo que você fez pela nossa cidade. E com certeza manda um recado aí para o pessoal por esses anos. Eu que tenho que agradecer muito a cidade, né? Porque você vê uma cidade que não reelegia ninguém, né? Tinha um tabu, né? O pessoal falava assim, pode ficar, não reelege, não adianta candidatar. E eu não reelegia porque até então ninguém, vamos dizer, fez por merecer uma eleição. Porque agora foi o inverso, né? A cidade, além de reeleger, ainda fez um sucessor em reconhecimento a todo o trabalho que a equipe fez, né? Então, eu quero deixar um agradecimento para a cidade, mas também para a minha equipe. Todos os nossos secretários, todos os cargos de segundo, terceiro escalão, enfim, todo mundo, o servidor, né? Que tanto trabalhou. Nossa, o servidor vestiu a camisa pra caramba, trabalhou. E a gente hoje faz realmente a diferença. Tudo funciona bem, né? Tá tudo caminhando bem. Daí para melhor agora, cada vez ir melhorando mais. Eu agradeço a todos, nesses 8 anos, fiz o meu melhor, fiz o máximo que foi possível, e se alguma coisa faltou, me perdoem, mas não foi por falta de trabalho, né? É que realmente as condições talvez não permitiram naquele momento, mas a gente não desiste não, a gente vai em cima até o dia que é possível. Então fica esse agradecimento aí a todos. Muito obrigada, Sérgio. É isso. O último programa da TV Prefeitura fica por aqui. A gente agradece por toda a parceria durante esse tempo. A gente se vê em 2025. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom no coração de vocês. E até a próxima. Em Poços de Caldas, o Natal ganha um brilho especial. As luzes se acendem, iluminando cada canto da cidade, com magia e encantamento. Venha viver de perto o Natal Poços de Luz, um espetáculo que vai aquecer seu coração. Traga sua família e venha se encantar com a beleza que transforma Poços de Caldas. Poços de Luz, o Natal que ilumina seus sonhos.